Olá pessoal, vamos para mais uma aula síncrona e nessa aula eu vou tratar com vocês a respeito de sistemas conjugados. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um recado. Eu já postei no AVA 1 uma aula a respeito de ácido e base que, ao vasculhar, né, canais do YouTube, e especialmente o canal Universidade da Química, o qual eu sou inscrito e um grande fã. Esse canal ele traz um conteúdo muito diverso e o professor Antônio Florencio, que é o dono do canal, ele é professor de Química do IFE, se eu não me engano, de São Gonçalo, e ele oferece um excelente material gratuito na sua plataforma, né, no seu canal. E aí, ao verificar a aula dele, eu vi que é uma aula de 30 minutos, trazendo tudo que a gente precisa saber de ácido base mole duro, que é um tema que a gente não vai encontrar facilmente em livros de graduação, e eu deixo lá o material recomendado para vocês, tá bom? Então, tá aqui, não é? Eu vou só trocar a seta aqui. Ácido mole duro, né? Ácido e base mole duro, duro e mole, tanto faz. Conceito de Pearson, ou teoria de Pearson. E aqui sim, nessa aula aqui, a gente vai ver sistemas conjugados, né? Eu tô aproveitando aqui essa apresentação, porque quando eu dou isso aqui de maneira presencial, né? Geralmente eu coloco eu passo exercícios no quadro, coloco no quadro. Eu ainda não parei para fazer essa parte aqui de maneira digital. Então, a gente indo aqui para o tema, né? Sistemas conjugados. Eu apresento para vocês aqui uma estrutura bastante curiosa, naturalmente com vários átomos de carbono aí, e o que chama atenção é a organização de algumas das ligações duplas que a gente pode observar. Esse é o licopeno, e aqui está dizendo que ele apresenta várias ligações duplas conjugadas, mas não todas. Bem, primeiro a gente precisa entender o que são ligações duplas conjugadas. O que é um sistema conjugado? Então aqui vocês estão vendo, né, uma série, né, vou colocar aqui, talvez não seja a melhor opção eu usar uma caneta aqui. Eu vou apagar todas as anotações e vou botar a cor, vou mudar a cor aqui para azul. A gente está vendo aqui, ó, esse pedaço todo da molécula com uma peculiaridade. Vocês estão vendo ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ou hora dupla, hora simples, hora dupla, hora simples, até aqui o final, né? E aí, nessa situação de hora dupla, hora simples, ou hora simples, hora dupla, tanto faz, nessa situação a gente diz que nós temos ligações duplas conjugadas, ou seja, elas estão uma do lado da outra, né? E devido a essa proximidade, nós temos algumas situações bastante interessantes para a gente explorar. Porque vejam, eu vou pegar um pedacinho dela aqui e vou subdividir novamente, eu vou pegar esse pedacinho aqui. E o que me interessa é estudar o sistema π. Então, eu vou meio que dar uma simplificada ainda mais nesse fragmento e vou colocar ele assim, tá?
colocar ele assim. E aí, essa ligação dupla e essa ligação dupla, né, ela traduz isso que a gente está vendo aqui. Só que eu quero ir mais além. Eu quero colocar ele de uma forma que a gente consiga ver melhor como que os orbitais P puro, porque a gente sabe que ligações π vão ser possíveis pelo entrelaçamento de orbitais P puro, né? E aqui o que vai acontecer é o entrelaçamento desses orbitais P puro aqui, né? E aqui é uma outra forma de desenhar esse fragmento aqui. E aí convenhamos, não é, que a gente pode imaginar todo esse aglomerado de ligações duplas, né, como sendo, né, aí representado por esse pequeno fragmento. Basta eu continuar a fazer os zigue-zagues, né? E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, vejam como as ligações duplas estão próximas uma da outra, distando apenas de uma ligação química simples, de uma ligação sigma, ou seja, uma ligação simples, você consegue ter uma mobilidade eletrônica é, a, a, com relação ao deslocamento de elétrons nesse sistema π. Ou seja, eu posso ter formas, né, canônicas, né, estruturas de ressonância para essa substância, né? Então você está vendo aqui, ó, que eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer isso aqui e eu posso fazer isso aqui. Vocês aprenderam lá comigo no tópico ressonância, né? E caiu uma questão parecida na prova, né? E o que teremos é alguma coisa desse tipo. Aqui no caso haverá separação de carga, não tem jeito, né? Aqui está o par de elétrons e aqui uma carga negativa, né? O par de elétrons aí. Então você tem aqui a outra forma canônica. Vejam a seta que eu estou usando, não é de equilíbrio, é de ressonância. E aí você vai imaginar que nessa estrutura, não é, eu vou poder ter uma mobilidade eletrônica enorme, tá? Porque você vai poder, ó, eu vou limpar aqui alguns pedaços para vocês verem o que eu estou falando. E aí, olha só o que eu quero dizer. Eu posso ter essas ligações duplas se locomovendo por toda a estrutura, né? Se deslocalizando por toda a estrutura. Então eu tenho um sistema intimamente conectado eletronicamente, tá? Porque todos esses orbitais, devido à proximidade, não é, das ligações duplas, né, você consegue fazer com que esses elétrons reorganizem as ligações químicas, não é, Opa, errei. Espera aí, eu cometi um errinho aqui. Vou ter que apagar aqui, porque nesse final eu não posso passar para cá, né? Nesse final aqui eu tenho que essa dupla aqui ela vai se localizar nesse carbono aqui, aí vai ficar uma carga negativa aqui. E aqui, como essa dupla vai se deslocar para cá para formar uma dupla aqui, esse carbono vai ficar positivo. Então vocês estão vendo essa deslocalização. Essa deslocalização ela é bastante interessante porque essa mobilidade eletrônica pela molécula vai fazer com que essa molécula tenha algumas características, não é, especiais. A gente já vai ver. Aí eu estou vendo aqui na ponta duas duplas. Ó, essa dupla aqui e essa dupla aqui. Essas duas duplas, uma de um lado e outra do outro, não estão conjugadas com todo esse sistema π aqui, que eu digo de sistema conjugado. Não estão. Por quê? Porque aqui eu tenho ora dupla, ora simples, simples de novo. E aqui, por peculiaridade, tem mais uma simples, mas bastava ter mais de uma simples. Então você não tem como locomover
os elétrons que estão aqui para cá. Simplesmente porque você não tem orbital P, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar isso aí para você. Isso aí é de extrema importância, a compreensão disso. Ó, você não tem um orbital P aqui, ó, puro, um P puro para você utilizar aqui, não é? E aqui, né, não tem um P puro, e aqui você tem os orbitais P aqui, não é? Claro que eu estou desenhando por cima e você vai fingir que não tem a ligação aqui, né? Então eu vou simplificar aqui. Ficou feio pra caramba esse orbital aqui. Enfim. E aí eu vou ligar aqui, né? E você não tem um P puro aqui para você poder transferir esses elétrons, não é, ao longo da cadeia. E aí o que que acontece, ó? Esse sistema aqui, ele está isolado, né? É igual da outra ponta, isolado desse sistema conjugado, né? E aí, a questão que fica no ar é o seguinte: mas Leandro, se esses orbitais aqui são preenchidos, como é que eu posso pegar esse elétron aqui e atacar, não é, esse outro orbital aqui, né, para construir uma ligação agora dupla aqui? Como é que isso é possível, esse ataque, né? O que acontece é que você não vai atacar, você não vai imaginar o ataque desses elétrons ao orbital ligante dessa ligação π. Você vai imaginar o ataque desses elétrons ao orbital antiligante desse sistema π. E aí, ao atacar o antiligante, não é, uma nova ligação química surge aqui e essa daqui se desfaz, né? Essa daqui se desfaz transferindo os elétrons para o próximo orbital antiligante que vai estar aqui, né? Que vai estar aqui representado por uma outra ligação π. Tá bom? Então, é uma forma de você imaginar como que esses elétrons se locomovem. Tá bom? Uma vez que a gente já tem entendido o que são as ligações conjugadas, eu vou apresentar algumas situações para vocês aqui. Então, ele aqui, eu estou mostrando para vocês, né, um sistema idêntico ao que a gente estava vendo lá, né? Estava idêntico. E aqui a gente vai ver o seguinte, ó, a gente pode ter uma rotação nessa ligação aqui, né? Uma rotação nessa ligação de maneira a você obter alguma coisa assim, ó. É um outro rotâmero, né? Então a gente pode botar um equilíbrio aqui, porque a gente tem rotação nessa ligação aqui. E aí você vai ver, ó, que você vai ter uma maior dificuldade nesse caso aqui de fazer essa rotação, porque esse sistema daqui, ele não está todo o tempo nessa forma. Ele tem outra forma canônica que o representa. E aí, nessa forma ou nessa outra forma canônica, a dupla ligação está justamente na ligação onde era simples e você tinha rotação. Então, devido à presença, não é, dessa outra forma canônica que contribui também para a molécula, não é, como um todo, claro que contribui menos, essa daqui é a que contribui mais, ou seja, no maior número de tempo, no maior intervalo de tempo, a molécula está dessa forma, uma população maior de moléculas está nessa forma, melhorando a minha resposta. E aí, quando você compara a um sistema onde você não tem essa mobilidade eletrônica, né, e aqui você tem uma outra ligação aqui você tem os hidrogênios, né, que ele colocou aqui para você em vermelho. E quando você vê a energia que se tem para girar esse eixo, né, ela é por volta de 3 kJ por mol. E aqui, para você fazer essa mesma rotação neste eixo aqui,
você está gastando 30 kJ por mol, ou seja, muito mais energia, 10 vezes mais. Isso é devido à possibilidade da outra forma canônica, e aí, quando você tem a molécula nessa outra forma canônica, essa ligação aqui torna-se rígida. Torna-se rígida, porque aí você não vai conseguir girá-la sem quebrar a ligação química, não é? Você tem um eixo aqui, ó, e você tem uma dupla ligação, não é? Se eu girar esse orbital para cá, ó, se eu girar ele de maneira a tornar 90 graus um com relação ao outro, eu vou fazer aqui para você ver 90 graus, 90 graus, correto? O grau de entrosamento entre os orbitais é zero. Então você tem que girar, né, até chegar a 90, claro, vai continuar girando, e aí você quebra a ligação química. Então, devido à presença dessa ligação química, naturalmente você vai ter, nessa forma canônica, é claro, ela é diminuta, mas ela contribui para o composto como um todo, você vai ter maior energia, tá bom? Para fazer esse tipo de rotação e levar a esse rotâmero aqui, né? Rotâmero ou conformero, né? Conformero. Aqui tem outros exemplos de substâncias com esse grau de conjugação. Lá nós tínhamos visto, ó, o licopeno, perdão. E aqui, ó, presente, se eu não me engano, cadê? Pigmentos em tomates, né? E algumas cerejinhas, né? Algumas cerejinhas. E aqui nós vamos ter o beta-caroteno, que é bem conhecido aí, bem falado, bem divulgado, presente também em alimentos coloridos, como o tomate, como a cenoura, né, com tons avermelhados e alaranjados. E aí, olha só, por que que a gente tem esse sistema também assim, né? Por que que a gente tem essas moléculas, né, bastante coloridas, né, dando aí tons de vermelho, abóbora? Esses sistemas conjugados, eles vão contribuir para isso. Por quê? A gente vai ver que quando a gente tem esses sistemas conjugados, a construção dos orbitais moleculares para abrigar esses elétrons, eles vão ficando cada vez mais próximos um do outro quanto maior aumenta a conjugação. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Cadê? Onde que tá? Tá ali. Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter aqui energia, né? Energia, e aqui eu tenho aquele grau de potencial lá, correto? E aqui os meus níveis eletrônicos. Se você tem esses sistemas conjugados, depois vocês vão aprender que aqui a gente tem alguns níveis que são vibracionais. Dentro dos níveis eletrônicos, que são essas curvas que eu desenhei aqui, a gente tem os níveis vibracionais. Você vai fazer uma transição eletrônica de um nível eletrônico para o outro, e a distância, esse gap de energia aqui, quando você tem os sistemas conjugados, esse gap de energia, esse ΔE, ele é tão mais pequeno, né, tão menor, quanto maior for o número de conjugações. Ou seja, sistemas muito conjugados, você torna a energia dos orbitais moleculares que você constrói muito próximos um dos outros, né? E aí o que que acontece? Essas substâncias vão ser bastante coloridas porque estão absorvendo luz no visível, né? E a gente sabe que os comprimentos de onda, ou também eu posso pensar em termos de frequência, as frequências dessas irradiações eletromagnéticas no campo visível, elas não são das mais energéticas quando a gente compara, não é, com raios gama, raios X e até mesmo o ultravioleta,
violeta, não é? Mais longo, né? Mais afastado, ou seja, o ultravioleta, que é aí um problema para quando a gente vai na praia, coisa e tal, né? Já é bastante energético, né? Então, o que que acontece? Essas substâncias vão ser, em sua grande maioria, bastante coloridas. Aqui a gente tem um exemplo da clorofila, onde a gente tem todas essas duplas ligações aqui, olha, conjugadas umas com as outras. E no centro da clorofila a gente tem um átomo de magnésio. É. E aí, a nossa hemoglobina é bastante parecida com essa molécula, né? E a nossa clorofila, a nossa hemoglobina, perdão, ela vai, ao invés de ter um átomo de magnésio, ela vai apresentar um átomo de ferro, tá bom? Então, a gente vê que esses compostos com ligações conjugadas são bastante coloridos e vão absorver comprimentos de onda é, na região do espectro visível, né? Aqui o exemplo de uma situação aonde, opa, não era aqui que eu queria mostrar não, é aqui, ó, onde eu tenho aqui uma ligação dupla conjugada com uma outra dupla, mas não dupla carbono-carbono, e sim carbono-oxigênio. É a mesma coisa, não precisa ser um carbono aqui. Aqui eu posso ter nitrogênio, só que aí eu vou ter um NH. Eu posso ter enxofre, né? Eu posso ter o próprio carbono, que se tivesse aqui na ponta seria um CH2, certo? Então, você vai manter a mesma linha de raciocínio. Aqui só é mostrado o que eu já tinha comentado com vocês, né? Ó, aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho uma dupla, aqui outra e aqui outra. Só que eu tenho ora dupla, ora simples, simples de novo. Eu tenho um CH2 espaçador aqui em cada um desses casos. Então essas duplas não estão conjugadas. Eu tenho um centro tetraédrico entre essas duplas, então não estão conjugadas, tá bom? Ah, tem uma substância bastante peculiar chamada alenos. E você vê duas duplas um do lado do outro, uma do lado da outra. E você sente que a vontade de dizer que elas estariam conjugadas, mas elas não estão. Por quê? Porque um aleno, olha como é que ele é construído. Eu preciso de orbitais p, não é? Para fazer dupla ligação, não preciso? Se eu preciso de p, eu já vou botar um p aqui, um p aqui, um p aqui e um p aqui. Só que aqui eu construo uma dupla, né? Então vamos imaginar que aqui eu só estou com a simples, né? Para facilitar aqui a leitura de vocês. Aqui eu já fiz uma dupla aqui. E essa dupla aqui, como é que eu faço? Como é que eu vou botar um outro orbital p aqui, ó, paralelo a esse, e fazer uma ligação, uma nova ligação química? Eu não posso, porque aí eu vou ter mais de 3 elétrons no orbital, mais de 2 elétrons em um orbital. E aí só me sobra é, a, é, a, uma maneira de eu conseguir resolver esse problema. Eu vou ter que colocar o orbital p, ó, ortogonal, correto? Vai estar ortogonal e aí agora sim eu vou fazer uma ligação aqui, ó. Então eu tenho outro orbital p puro. O p puro aqui desse CH2 está ortogonal a esse sistema, ou seja, 90 graus. Isso já chama a tua atenção que a hibridização desse carbono no meio, nos alenos, ela não é uma hibridização do tipo sp2, é uma hibridização do tipo sp, porque esse carbono aqui já deixa 2p puros sem hibridizar, correto? E aí você consegue ver que essa dupla não está conjugada, porque para estar conjugada,
todos os orbitais P têm que estar paralelos e do lado um do outro, tá bom? E aqui até tá um do lado do outro, mas não estão paralelos. Então, nesse sistema aqui, está mostrando aqui de uma outra forma, né? Você tem um orbital, não é, ligante aqui fazendo a ligação química, correto? Hein? Utilizando os orbitais P puro de cada um do carbono. E aqui, novamente, a mesma coisa, só que esse orbital ligante está ortogonal a esse, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus, tá bom? Ok. E aqui, por final, a gente vem para a construção dos orbitais moleculares, que a gente já viu isso lá no início da nossa disciplina, mas vamos recordar. Então aqui eu tenho dois orbitais P puros para construir uma ligação dupla. Ou seja, eu quero isso aqui, o eteno, né? Tá aqui, eteno. Então tá aqui o eteno, fórmula de linha. Então eu tenho aqui um orbital P puro, porque esse carbono é um sp2 e esse outro carbono é um sp2 também, né? Então esses carbonos aqui são sp2, vocês sabem disso. E aí aqui eu vou construir uma ligação química. Mas se eu combino dois orbitais, eu obtenho dois orbitais também. Um orbital ligante, então esse daqui é um orbital ligante, e esse aqui é um orbital que eu boto asterisco, é um orbital antiligante. Tá bom? E aí, a gente sabe que os ligantes têm densidade eletrônica entre os dois núcleos que eu quero ligar. E o antiligante ele tem um nó no meio entre os dois átomos que estariam se ligando no ligante, com o ligante. E aqui está passando um nó no meio. Como é que eu construo isso, né? É só você imaginar o seguinte: fase com fase você combina, combinação, não é? Vai dar uma interação construtiva. Fase com, quer dizer, os orbitais fora de fase, você não tem como combinar, certo? Eles não combinam e não formam. Na verdade, né? Na verdade, você vai combinar eles, né, e vai surgir naturalmente o ligante e o antiligante. O que eu quero dizer não é que eles não se combinam, eles não têm densidade eletrônica no meio entre os dois átomos que você quer ligar, certo? E aí você tem, na verdade, aqui, ó, é só você imaginar um lobozinho, não é? Indo para esquerda e o outro lobozinho vindo para direita. Isso serve para baixo também. Então você constrói aqui, tá bom? E aqui a gente vai ver como é que a gente vai fazer para sistemas um pouquinho maiores, tá bom? E eu vou mostrar para vocês agora. Então é só para a gente finalizar a aula, vamos fazer esse exercício. Vamos lá. Eu quero esse composto aqui, né? Esse composto aqui, ele é um dieno, ou seja, é um composto que possui duas ligações duplas, né? Ele vai ser, né, o butadieno, o nome dele é butadieno, e agora eu quero construir os orbitais moleculares para o sistema π. Então vamos lá, ó, tenho que mostrar aqui para você, ó, construção de orbitais moleculares em sistemas conjugados, tá? Em sistemas π conjugados, tá? Vamos fazer esse em sistemas π conjugados. E verificar o caderno como se você estivesse fazendo o seu caderno aqui. Então vamos imaginar o seguinte, desenha ele de outra forma. Ó, eu tenho aqui os orbitais π, né? Que saiu feio pra caramba aqui. E eu tô fazendo a ligação química aqui, né? As ligações químicas, as duplas ligações. Agora eu quero construir os orbitais moleculares do sistema π. Então, o que eu vou fazer aqui? Quantos elétrons eu preciso colocar aqui, não é? Nesse sistema π? Eu tenho um par de elétrons aqui, então aqui eu tenho 2 elétrons. E aqui eu tenho um par de elétrons aqui, eu tenho 2 elétrons. Lembrando que eu estou analisando só os elétrons π.
Os sigmas eu não estou estudando, porque essa mobilidade eletrônica vai acontecer para os elétrons que estão no sistema π. Então não se preocupa com os que estão no sistema sigma. Então 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Eu preciso de 2 orbitais para colocar esses elétrons, correto? Mas aí eu falei para vocês que é o seguinte, quando eu tenho essas duplas ligações, né, uma do lado da outra com os orbitais p paralelos, eu posso ter essa mobilidade eletrônica. E quando você vai construir os orbitais moleculares desses sistemas que têm mobilidade eletrônica, em outras palavras, que são conjugados, você vai combinar todos os orbitais p que estão nesse sistema conjugado para você chegar num conjunto de orbitais moleculares. Então vamos ver aqui quantos orbitais p eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então eu vou combinar 4 orbitais p, correto? Para me dar 4 orbitais moleculares, certo? 4 orbitais p, não é? Para me dar 4 orbitais moleculares. Em outras palavras, eu também posso imaginar 4 orbitais atômicos, isso daqui, né? Acaba sendo esse p, ele é um orbital atômico, né? 4, aqui esse A não vai ser de antiligande não, vai ser de atômico. 4 orbitais atômicos para me dar 4 orbitais moleculares. Então vamos lá, vamos combiná-los. E aqui eu vou fazer já a construção deles. Aí você faz uma linha para você construir. Não precisa ser no zigue-zague não, tá? Aí você começa a construir. E aí eu vou mostrar para você. Olha só, eu peguei os 4, vou combinar os 4. E aí você vai fazer um desenho dessa forma, os 4 juntos. E aí, isso aqui que você está vendo vai dar um desenho aqui no final. Esse desenho, ou seja, esse formato, desenho não, esse formato, ele é um orbital molecular. Então eu vou botar aqui um orbital molecular. Correto? Aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu estou pegando os 4 orbitais para construir 4 orbitais moleculares. A gente vai ver depois qual vai ser a forma, o desenho que vai ser gerado. E aqui, ó, eu posso imaginar um eixo de energia. Energia. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá meio feio, peraí. Ficou feio ali, né? Eu desenhei de novo. Aqui o orbital é um sigma, né? Orbital. Isso aqui não é 4 não, é um sigma aqui. Vou fazer assim, a pessoa vê. Orbital molecular. E aqui, por último, a gente desenha o últimozão aí. Chato pra caramba desenhar isso aqui na mão. E aí a gente vai ter, ó, um outro e último orbital molecular. Agora vamos ver quais são as formas que a gente vai obter. O que você vai fazer? Aqui embaixo, lembra aquela combinação em fase e fora de fase? Isso aqui é uma combinação fora de fase, aqui é uma combinação dentro de fase. Como é que eu faço aqui? O primeiro, que é o mais basal, ou seja, o de mais baixa energia, você coloca todo mundo em fase. E aí eu vou pintar aqui para você ver. Todo mundo está em fase. Então, se todo mundo está em fase, eu posso combinar isso aqui. E aí eu vou obter esse orbitalzão aqui assim, ó, que vai envolver toda essa parte da molécula, que vai envolver a molécula como um todo. Lembra? O orbital molecular envolve a molécula como um todo. E aí eu escolho, vamos dizer que pintado eu chamo de mais, podia ser o contrário. E o não pintado eu chamo de menos. No meio tem um nó, mas esse nó é intrínseco já dos orbitais P. Tá? Então não tem nó nenhum aqui, né? A não ser o intrínseco do P. Agora, quando a gente vai aumentando o nível de energia, a gente vai colocando um nó. E aí você coloca o nó de maneira simétrica. Como assim de maneira simétrica? Vai vendo a maneira mais simétrica que você tem.
eu vou fazer um pontilhado no meio e eu vou pintar o que está aqui. Eu podia fazer o contrário também, tá? Pintar primeiro quem estava embaixo, mas eu vou fazer... Podia pintar aqui embaixo primeiro e depois em cima a gosto, mas eu vou seguir a ordem aqui que eu estou fazendo. Ó, beleza. E aqui tem um nó. Então, eles, quando vem um nó, muda de fase. E aí, qual vai ser o desenho desse novo orbital? Olha só que interessante. O desenho desse novo orbital é assim, ó. E acreditem em mim, gente. Acredita com toda a sua força. Esses 4 gominhos aqui, isso é que é importante o aluno entender, tanto quanto esses 2 gomos aqui e esses 4. Essas entidades tratam-se de cada uma ser um único orbital. Então, 1, 2, 3, 4 são 4 lobos que esse orbital tem. Isso aqui é um orbital, não são 4 orbitais. Aqui embaixo não são 2 orbitais, é um orbital. O que acontece é que ele tem um nó intrínseco do orbital P que está na horizontal e na vertical vai surgindo nós e vai surgindo esses desenhos. Eu nunca falei que o orbital molecular tem que ser bonitinho, correto? Agora vamos botar mais nó de maneira simétrica. De maneira simétrica, eu boto um nó aqui. Se eu botar um outro nó aqui, ó, não está simétrico, né? Então eu vou botar um nó aqui, ó, porque aí fica simétrico. Nó, né? Um nó na ponta e o outro na outra ponta. Se eu botar no meio, eu posso botar aqui ou aqui que não vai ser simétrico. Então eu vou pintar aqui, tem um nó, tem que mudar a fase. Tem nó aqui? Não tem, então mantém a fase. Tem nó aqui? Tem, então pinta lá em cima. Como é que é o formato desse orbital? Bem esquisito. Ele é assim, correto? Aqui você vai ter isso daqui, você vai ter isso daqui, e aqui você vai ter tipo uma borboletinha do outro lado também. Como eu estou chamando que está pintado de mais, e aqui menos, menos, menos. Essa entidade toda é um outro orbital. E agora em cima, quantos nós eu coloquei? Um nó, 2 nós, em cima eu tenho que colocar 3 nós. Você tem que sempre aumentar o número de nós. 1, 2, 3, né? Não tem jeito, né? E aí você vai colocar 1, 2, 3, 4, né? Eu estou mudando. Como é que fica esse aqui? Esse aqui, né, é o mais estranhão de todos. É o mais estranhão de todos. Ele vai ficar uma coisa assim, ó. Ele vai ficar uma coisa assim. Porque eu não tenho como combinar as fases de maneira a você ter densidade eletrônica entre os dois, porque tem nó. Então você vem, ó, e você tem um desenho como esse aqui. Certo? Então, quantos orbitais eu tenho aqui, Leandro? Combinei 4, tenho 4. Então, eu vim aqui para baixo, ó. 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, 4 orbitais. Correto? Quantos elétrons eu tenho? 4. Seguindo, ó, a regra de Aufbau, eu tenho que colocar elétrons no nível mais baixo primeiro, né? E aí, olha só, coloquei os 4 elétrons, certo? E os outros 2 ficaram vazios mesmo, tá? Quem são os ligantes? Bom, eu botei esses 4 elétrons aqui, e aí você tem uma maneira simétrica, né? Porque vai ser sempre simétrico, né? Se eu tenho 4, produz 4. Se eu tenho 3, não é? Vai produzir 3, né? Então, assim, vai ser 3 para um lado, não é? Ou seja, se eu combinar 3 orbitais, eu vou obter 3 orbitais moleculares, não é? E se eu, orbitar, se eu tiver 4 orbitais atômicos, eu vou obter 4 orbitais
moleculares. Então, olha só, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. É isso que eu quero dizer, essa simetria. O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. E não aqui, né? Mas aqui também vai ser, nesse caso aqui, por coincidência. Então, vamos lá. A gente traça agora um pontilhado bem no meio. E aqui eu vou chamar esse daqui de orbital ligante. Esse aqui é o segundo orbital ligante. Esse aqui é o terceiro orbital antiligante. Então ele tem asterisco. E esse aqui é o quarto orbital antiligante também. E aí, alguns deles têm um nome especial. Esses que estão na fronteira entre ligante e antiligante, esse aqui eu vou chamar de HOMO. Esse eu vou chamar de HOMO. E aí, o que está aqui em cima, eu vou chamar de LUMO. E o que quer dizer HOMO e LUMO? Né? Orbital molecular ocupado de mais alta energia. É isso que está acontecendo? Orbital molecular ocupado de mais alta energia. Ocupado ele está. Ele é de mais alta energia ocupado? Ocupado. É. Ah, Leandro, esse aqui é o de mais alta energia, mas está desocupado. Então, ocupado, esse aqui é o de mais alta energia. Correto? Esse aqui é o de mais alta energia. E o que é LUMO? Orbital molecular desocupado de mais baixa energia. Ué, esse aqui é o de mais baixa energia? Não é esse aqui não, que está aqui embaixo? Esse aqui é ocupado. O desocupado, esse aqui é o primeiro de mais baixa energia. Então ele é um LUMO. Certo? Então aí você tem a construção dos orbitais moleculares de sistemas conjugados. Certo? E aí, eu vou deixar um exercício para vocês. Eu vou deixar um exercício que provavelmente tem lá na lista para vocês construírem os orbitais moleculares desse senhor aqui. É um trieno, tá? Desse trieno aqui. E aí você vai ter quantos? Vou dar uma dica aqui. Quantos orbitais? P, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, não é? Orbitais atômicos, que nesse caso aqui é o P, não é? Ele vai dar quanto? 6 orbitais moleculares. Você vai construir 6 orbitais moleculares, tá bom? E aí você vai seguir essa mesma premissa. O primeiro não tem nó nenhum, o segundo você já bota um nó, o terceiro você bota 2 nós, o quarto você bota 3 nós, e assim sucessivamente, tentando colocar de maneira mais simétrica possível até chegar no último, tá bom? Fica aí de exercício para vocês. Esse tema aqui, ó, aqui a gente já entra em reações de substituição nucleofílica, que a gente já está vendo de maneira síncrona, e fica aí isso daí como exercício para vocês, tá bom? E aí, ó, só para a gente fechar com chave de ouro, olha só. Esses orbitais aqui, quanto mais você tiver conjugado, mais próximozinho a energia um do outro, correto? Então, se eu vier para cá, ó, eu fizer aqui níveis de energia, ó, se eu for comparar o primeiro lá, que é esse aqui que a gente tinha aqui, ó, em níveis de energia, como é que são os orbitais? Vão estar como? Sei, vou colocar aqui, ó, os orbitais moleculares do sistema π, correto? E esse daqui, como é que vai estar, Leandro? Ó, eu avento que vai ser assim, ó. Estou fazendo cada linhazinha dessa, já me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou feio esse último aqui, mas enfim, vocês entenderam. Ó, tá bem mais próximo do que esses daqui, certo? Então, o delta E de energia para orbitais, correto? De sistemas conjugados, ele vai ser o tanto menor quanto mais você aumenta a conjugação, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu aguardo vocês nas aulas síncronas. E só vai faltar uma síncrona agora, que é a competição entre reações de substituição nucleofílica, ou seja, SN1 e SN2, com reações de eliminação, as E1 e E2. Tá? Então,
Passando isso, só tem essa assíncrona que eu ainda vou gravar. Obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima.